Abra sua Bíblia comigo, queridos. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 9. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 9. Nós faremos a leitura da palavra de Deus. Que bom retornar, que bom que mais um ano aí de 2026 para nós servirmos ao Senhor nesta casa, nesta igreja, com esta família chamada ADBlu. Que bom voltar a esta casa. Tivemos na Argentina, visitando os nossos irmãos lá, queridos irmãos que já congregaram aqui. Lá tivemos a oportunidade de conhecer outras igrejas e pregar lá também. Na volta passamos pelo Paraná, conhecemos algumas cidades do Paraná. Cantagalo, conhecemos Cantagalo. Conhecemos também Guarapuava e algumas cidades ali. Foi uma bênção de Deus estar com os irmãos, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Mas se é bom sair, melhor ainda é voltar, né? Chega uma hora que, irmão, você lembra da casa, da cama, o melhor lugar é na sua casa. Que bom nós estarmos aqui para adorar o Senhor. Quero mencionar a vida do Léo, que está ali, o Léo e a Maria, sua família, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso irmão lá da Velha Central está ali também, filho da irmã Maria e do irmão José, sejam bem-vindos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga assim: há uma palavra de Deus ao meu coração. Agora olhe para o lado e diga para a pessoa: há uma palavra de Deus ao seu coração. Isso aí eu aprendi com os pregadores. A gente sai viajar e vê eles fazendo, aí fica com... eu vou fazer também. Capítulo 9 diz assim, ó, eu vou ler na NAA. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama ungiu, com a lama, grudou a lama nos olhos do cego, e então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: e como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Mas outros diziam: como pode um pecador fazer sinais como esses? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram o cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: esse é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isto porque estavam com medo dos judeus, porque tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo.
Perguntaram-lhe outra vez: o que é que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Se assente, glorificando a Deus com o seu coração conectado a essa palavra. O nascimento de uma criança é um grande evento na família, irmãos. É um evento que muda a família, que muda o homem, que muda a mulher, que traz maturidade, traz alegria para os avós. O nascimento de uma criança no meio do lar faz a diferença. Quem já passou por isso sabe disso. O nascimento de uma criança é tão forte no meio de uma família que ele muda, inclusive até a própria igreja. E nós podemos dizer aqui, já estamos caminhando para a 20ª criança no período de 3 anos, e nós podemos perceber o quanto tem mudado a nossa realidade. Criança traz alegria, é verdade que bagunça a casa, mas traz alegria, traz divertimento. Criança tira o foco dos nossos olhos nos problemas e mostra como eles podem ressignificar a vida. A criança traz alegria para os pais, para a mãe, para os avós. A criança muda realmente a vida de uma família. Quando a mulher está grávida, principalmente naquele período que ainda não sabe, o homem já fica imaginando o menino de macacãozinho, quem sabe ajudando a desmontar a bicicleta, já cria uma série de projetos. A mulher já cria projetos com a menina, né? Os vestidinhos, aquelas fitinhas no cabelo, já. Eu olhando as crianças aqui, as meninas, eu vejo o quanto as mães gostam de enfeitar as filhas. É uma alegria muito grande. E realmente ter filhos é uma alegria. Se eu pudesse, né, se a carteira sustentasse, eu teria uns 10, mas não dá para sustentar os 10, então vamos ficar com os 2 e cuidar bem deles. Agora, a história desse homem é uma história que não foi tão feliz assim. Essa criança nasceu, e logo após o seu nascimento, passado algum tempo, naquela época a medicina era muito precária, não havia exames como agora, mas os pais logo puderam perceber que aquela criança tinha algo diferente, porque todas as crianças respondem aos estímulos visuais, e alguém podia passar a mão nos olhos daquela criança, ela simplesmente não mudava a posição. As pessoas se deslocavam de um lado para o outro, quem sabe o pai e a mãe chamavam ela, dizendo olha para cá, e ela simplesmente não esboçava nenhum sinal. E com o passar do tempo, eles constataram na prática, uma vez que não haviam exames para isso, que de fato aquela criança havia nascido cega. Isso já é um problema ruim, isso já é um problema muito grande, isso já é um sofrimento muito grande. Ninguém quer ver o seu filho cego. É verdade que o pai e a mãe, quando descobrem uma coisa dessa, vai continuar amando, e talvez até amando muito mais, mas não é isso que os pais querem para os filhos. Só que naquela época, irmãos, era muito pior, porque naquele tempo a cegueira, principalmente a de nascença, não era só uma doença, era considerado uma maldição divina. Sim, exatamente isso. Naquele tempo, os líderes religiosos, naquele tempo, os professores daquela época, ensinavam que se o seu filho nasceu cego, ou ele pecou quando ainda estava no ventre,
Eles acreditavam que a criança poderia cometer um pecado contra Deus no ventre da mãe, e por causa disso ter sido cegada por Deus. Ou você pecou e não pediu perdão, e agora, por castigo divino, o seu filho nasceu cego. Ter um filho cego na família, nascido cego desde do seu nascimento, era uma afronta muito grande. Os pais eram julgados, eram condenados. Alguém que olhava para aquela criança dizia: ou ele pecou ou os pais pecaram. Mas a verdade é que o problema sempre estava no meio da família. Era uma culpa terrível. E esse jovem foi crescendo, essa criança foi crescendo, se tornou na fase adulta. A Bíblia o chama de homem, então provavelmente ele tinha mais de 25 anos, até 40, 39 anos, está vivendo essa fase. E como naquela época não havia outros recursos, a não ser o principal deles para alguém que era cego, era a mendicância. Era viver dependendo dos outros, pedindo esmola na beira da estrada para poder se sustentar. E não foi diferente na vida daquele homem. Ele teve que viver, passar a sua vida pedindo esmola. Esse homem viveu todo esse sofrimento, e a história de sofrimento desse homem é mudada quando ele tem um encontro com Jesus. Mas eu consigo extrair desta história pelo menos 3 lições, para nós sairmos daqui hoje com essas lições gravadas na nossa mente e gravadas no nosso coração. E eu quero anunciar essas lições, e eu gostaria que você repetisse comigo. A primeira lição que nós aprendemos com a vida desse homem é que Deus vê o invisível. Diga comigo: Deus vê o invisível. Agora vamos dizer a frase completa: Deus vê o invisível. Vamos lá, 1, 2, 3. Para você gravar mais forte, 1, 2, 3. A segunda lição: Deus faz o impossível. Diga comigo, 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. E a terceira lição: Deus age no imprevisível. Diga comigo. Então vamos para a nossa primeira lição. Deus vê o invisível. O texto que nós lemos diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Milhares de pessoas passavam todos os dias ali. Centenas de rabinos passavam por aquele homem. Dezenas de pessoas passavam ali todos os dias e não o viam. Aquele homem estava ali como se fosse um poste. As pessoas estavam acostumadas com ele, passavam ali, mas não percebiam mais. É como se fosse um poste que está parado. Você passa por ele e não sabe que ele existe, porque você já se acostumou. Aquele homem vivia terrivelmente abandonado pela religião daquela época, pela sociedade daquela época. Ele não era só um cego físico, ele era um cego social, ele era um cego religioso, ele era um cego existencial. Ninguém nem sentia falta daquele homem. Se algum dia alguém passasse ali e ele não estivesse, ninguém ia notar a falta. Mas o pior é que, se ele não era um homem rejeitado, abandonado e esquecido, quando ele era lembrado, ele nunca era lembrado por uma coisa boa. Ele sempre era lembrado por uma acusação, um problema teológico. Quando alguém lembrava dele, olhava para ele e dizia: quem que pecou? Foi ele que pecou ou foi os pais deles que pecaram? Ou seja, ou esse homem era esquecido, era abandonado, era ignorado, ou ele era condenado. Jamais alguém olhou para aquele homem com um olhar diferente. Jamais alguém olhou para aquele homem tentando entender a situação e a dor dele. Sempre que olhavam para ele era para condená-lo, ou simplesmente não olhavam para ele. Esse homem foi descartado pela sociedade, era esquecido, julgado como pecado por um pecado que ele nem cometeu. Ele nem sabia. Se eu estive no ventre, se eu pequei, eu não estou sabendo de nada. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Existem momentos na nossa vida em que nós nos sentimos exatamente como esse homem, invisível para todos, invisíveis para os amigos, para os familiares, desprezado, às vezes até mesmo pela religião, julgado sem direito à defesa. Simplesmente colocam o nosso nome na lata do lixo e ninguém quer nos ouvir. Existem momentos que nós vivemos dessa forma, mas Jesus, no versículo 9, ele passa por aquele homem e ele olha por aquele homem e se interessa por ele. Quando Jesus passa e para, os discípulos fizeram a pergunta inevitável:
inevitável, já estava gravada na mente deles, já estava no DNA teológico deles, era inevitável que eles perguntassem. Afinal de contas, todo mundo que passava ali, ou simplesmente não olhava para o homem, ou fazia a pergunta cruel: quem pecou, ele ou os seus pais? Era a teologia daquela época, a teologia dominante: sofrimento é igual a castigo. Naquele tempo se ensinava que se você está sofrendo, é porque você pecou contra Deus, você fez alguma coisa errada. Se você está vivendo um problema de dor, de luto, de enfermidade, pode olhar que tem alguma coisa errada na sua vida, assim como Jó foi acusado. Mas a resposta de Jesus quebrou todos os protocolos, foi na contramão de tudo que as pessoas entendiam naquela época. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus inocentou aquele homem de tudo aquilo que havia lhe acontecido. Eu não quero dizer com isso que aquele homem não pecava, eu não quero dizer com isso que os pais daquele homem não tinham pecado, mas eu quero dizer, e é o que Jesus disse, que o fato dele ter nascido cego não era fruto de um pecado específico, mas era fruto do pecado adâmico. E por ser filho de Adão, descendente de Adão, todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Não era algo específico, era algo generalista e universal. Agora, é injusto condenar aquele homem pela cegueira, dizendo que ele ou seus pais haviam pecado. Jesus absolve completamente aquele homem, e ainda faz uma segunda declaração mais poderosa que a primeira. Jesus não só disse que ele não pecou para merecer aquilo, mas ele disse que aquilo havia acontecido para manifestar a obra de Deus na vida daquele homem. Eu não quero que você interprete errado. Eu não quero que você pense que Deus cegou aquela criança no ventre da mãe para depois poder curá-lo. Não é isto. Deus não fez isto. Deus não cegou aquele homem. Não foi Deus que levou aquela criança a nascer cega para depois poder curá-lo. Não foi Deus que causou aquele sofrimento. Aquele homem nasceu cego porque nós estamos vulneráveis ao pecado, e por conta do pecado estamos vulneráveis a toda enfermidade. Deus não causou a cegueira, mas agora Ele está disposto a transformar aquela cegueira, está disposto a transformar aquele problema num milagre e mudar a vida daquele homem através do milagre que havia de operar na vida dele. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto significa que Deus, Ele tem propósitos na nossa vida, e muitas das vezes Deus usa até mesmo as crises, os problemas que nós temos na vida, para manifestar a sua glória, e isso Ele faz através da pessoa bendita de Jesus. Pense comigo, todo mundo tinha passado ali, ou era para condená-lo ou para ignorá-lo, mas de repente Jesus passou e se interessou por aquele homem. Aonde as pessoas viam maldição, Jesus viu a oportunidade de manifestar a graça e o amor bendito. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 18 e 21, o evangelista, fazendo menção ao profeta, diz: eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, não gritará, não fará ouvir as suas vozes na praça, mas não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e em seu nome os gentios colocarão a esperança. Jesus já estava cumprindo esta profecia. Isaías 53:4, havia uma profecia sobre Jesus dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Romanos 15:1, Paulo reforça dizendo: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Sabe o que é isso? Isso é o evangelho de Jesus. Isso é o evangelho de Jesus sobre a nossa vida. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, Jesus não veio para acabar com as suas últimas esperanças, Jesus não veio para te colocar para fora, Jesus não veio para exterminar a sua vida, Jesus não está aqui nesta noite para te julgar e te condenar. Ele está aqui hoje vendo o teu sofrimento, a tua angústia, a tua dor, para restaurar a tua vida, para restaurar a tua fé, para restaurar o teu coração. Existem pessoas no meio desta igreja que são consideradas invisíveis,
fantasma. É aquela mulher que trabalha, que cuida dos filhos, que acorda cedo, que prepara o café, que vai na escola, que lava a roupa, que passa, que cozinha, que faz tanta coisa, mas muitas vezes para a família ela é como um eletrodoméstico, está ali, serve, mas ninguém valoriza. Essa mulher muitas vezes é aquela que chora nas madrugadas, porque se sente invisível para os seus filhos, para o seu marido, para a sua casa. Esse homem que trabalha pesado, que enfrenta todos os dias os seus leões, mas que ao chegar em casa parece que é invisível. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele trabalha, tudo aquilo que ele serve, em alguns momentos parece que ninguém consegue ver. Esta palavra é para aquela pessoa que está lutando, que está sofrendo, que está chorando, que está batalhando, mas as pessoas olham para ele e não conseguem ver a sua batalha, não conseguem ver a sua luta, não conseguem ver a sua lágrima. Mas nesta noite Jesus está aqui e Ele está dizendo para mim e para você: eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo o seu sacrifício, eu estou vendo as suas lágrimas. As pessoas te olham e te julgam, mas Jesus te olha e te ama e diz para você: eu estou disposto a mudar a tua realidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus vê o invisível, Ele está te vendo. Você não pode se esconder desse olhar, Ele está te vendo esta noite. Você consegue se esconder do homem, consegue se esconder da NASA, do satélite da NASA, consegue se esconder do FBI, consegue se esconder até do governo, mas você não consegue se esconder de Deus. Deus está te vendo, Ele conhece o teu assentar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o teu DNA, Ele sabe o nome da tua rua, o número da tua casa, o número do teu CPF, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, quantas células tem no teu corpo, Ele conhece o código genético da tua alma, Ele sabe coisas sobre você que você não sabe. Deus está te vendo. Não pense que você é invisível aos olhos de Deus, porque não é. Ele está te vendo. Mas não bastou Jesus olhar aquele homem, ver a dor daquele homem. Jesus não queria apenas contemplar o sofrimento dele, como alguém que olha e depois diz: que pena, coitado, né? Eu fico com pena. Não, Jesus não veio apenas para contemplar o nosso sofrimento, Ele veio para mudar. E Jesus agora vai fazer o impossível. Deus é o Deus do invisível, Deus é o Deus que vê o invisível, mas Deus também é o Deus que faz o impossível. O texto sagrado diz: tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo, colocou nos olhos do homem e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. O método de Jesus foi absurdo, irmãos. Até hoje os teólogos não sabem explicar exatamente por que Jesus fez isso. Primeiro, porque não existe nada de medicinal em pegar lama e colocar nos olhos. Se Jesus de fato queria curar o homem, o certo não era ter cuspido, feito lama com guspe e colocado nos olhos. Isso pode piorar mais a situação. A verdade é que o homem poderia ter dito: o senhor quer me curar, o senhor está indo no caminho errado, porque a lama não vai me curar. Ela pode ser, se você enxerga e colocar a lama com guspe nos olhos, você pode perder a visão. Então vai na contramão. A verdade é que ninguém sabe explicar exatamente porque Jesus fez isso, mas a verdade é que Jesus sabia o que estava fazendo. A medicina seria totalmente contra esse método. Entretanto, Jesus faz o que o homem não pode fazer. Jesus usa métodos que não fazem sentido para os humanos, mas caminhos que parecem piorar a situação, mas no fundo o milagre sempre acontece, porque é Ele quem faz o milagre. Esse texto sagrado demonstra que nem tudo o que acontece na nossa vida e que nós não entendemos, nós precisamos compreender. Existem coisas que estão acontecendo no seu dia a dia que você não compreende,
não se preocupe, nem tudo que Deus faz nós compreendemos, nem tudo que um pai faz o filho compreende, mas um dia lá na frente, quem sabe, você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendo, porque Deus fez desta maneira. Jesus deu uma ordem estranha para aquele homem. Depois de ter sujado os seus olhos com lama, mandou ele para o tanque de Siloé para se lavar. Eu quero que você entenda: primeiro, não foi o tanque que curou aquele homem. Segundo, não foi a água de Siloé que curou aquele homem. Terceiro, não foi a obediência dele que curou aquele homem, mas foi a palavra de Jesus, o poder de Jesus que curou aquele homem. Agora, para receber esta bênção que já estava disponível, este homem precisou crer, e a fé se manifesta não em palavras, a fé se manifesta em atitude. Tem gente que diz: pastor, eu creio em Deus. E eu digo: bom, a melhor maneira de mostrar que você crê em Deus é manifestando através das suas obras. Aquilo que você faz diz se você crê em Deus ou não. E aquele homem creu em Deus. Depois lá na frente ele declara que crê, mas ele creu em Deus, porque ele se levantou, mesmo sendo cego, caminhou até o tanque, provavelmente guiado por alguém, e se lavou. Ele não conhecia Jesus, irmão. Ele nunca tinha visto Jesus. Esse homem nunca ouviu o milagre. Ele nunca viu o milagre. Ele nasceu cego, mas de repente Jesus chega, coloca a lama nos seus olhos e dá uma ordem: vai ao tanque e se lava. O homem levantou dali com um ato de fé, saiu pelo caminho, quem sabe tateando pelo caminho, chegou no tanque de Siloé que alguém o guiou, e ele lavou. E quando ele lavou, não saiu só a sujeira externa, saiu o problema interno. Jesus, quando ordena que ele se lave, quando aquele homem tira aquela lama que estava por fora dos olhos, abriu também internamente. Era totalmente impossível dele ver. Ele não é alguém que ficou cego do dia para a noite. Ele nasceu cego. Não existia, esse sistema visual não estava nele. O cérebro dele não sabia o que era uma imagem. Esse homem nunca viu uma criança chorar, nunca viu uma criança sorrir, nunca viu a luz do sol ao amanhecer ou ao anoitecer. Ele nunca viu a sua mãe sorrir ou o seu pai sorrir. Ele nasceu cego, mas imediatamente, ainda que tenha passado 30 anos, 3 décadas, em 1 minuto em que ele obedece uma ordem de Jesus, a sua vida é inteiramente mudada, transformada, restaurada. Você tem vivido seguindo seus conselhos? Tem vivido seguindo as suas opiniões? Eu sou assim, não vou mudar? Pois é. Então você vai ter sempre os mesmos resultados. Que tal nesta noite você decidir, você tomar a decisão de ouvir a orientação de Jesus para a sua vida e começar a fazer do jeito de Deus e não do seu? Se até agora você tem feito do seu jeito, você tem pedido conselhos lá fora, você tem seguido o exemplo do mundo, que tal nesta noite você passar a ouvir a voz de Jesus mediante a sua palavra, acreditar nela e começar a viver a sua vida conforme a palavra de Deus e desfrutar do milagre do Senhor? Não, pastor, mas a Bíblia tem coisa que é loucura, é verdade. Só que Deus usa o improvável para fazer o impossível. E quando Ele age, a transformação é tão radical que as pessoas não reconhecem a sua vida. Em Lucas 1:37, o anjo Gabriel disse: para Deus, porque para Deus nada é impossível. O próprio Jesus disse em Mateus 19:26, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. O que é impossível para a ciência, para a medicina, para a lógica humana, é exatamente o terreno próspero para Deus plantar os seus milagres. Quando a ciência desengana, é o melhor momento para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Qual é o seu impossível hoje? Qual é o seu impossível? É um problema na família? É um problema na ciência? É um problema financeiro? É um problema emocional, psicológico? Qual é o seu impossível? O seu impossível é o terreno próprio, é o terreno adequado para Deus manifestar o seu amor, a sua glória e a sua graça. Pensa nesse jovem que se formou, que já espalhou currículos em tantos lugares, que às vezes tem que assumir um trabalho que não queria, porque não consegue se manter de outra forma.
Qual é o milagre? Qual é o impossível para esse jovem? É ter a vocação, já tem a vocação, mas é a porta certa, é a oportunidade certa. Eu quero dizer que o impossível não depende da sua força de vontade, o impossível está conectado à sua fé, porque o seu Deus é o Deus que abre portas, que faz milagres, que restaura casamentos, que traz o seu filho de volta, que leva o seu filho ao entendimento da verdade, abre os olhos do seu filho para enxergar o milagre de Deus na sua vida. Dê nome ao seu impossível hoje, e depois entenda que você precisa obedecer a voz do Senhor, aquilo que Deus está falando com você hoje, porque você vai ver que Deus vai transformar a impossibilidade humana em milagre divino. A verdade é que quando aquele homem ouviu a voz de Deus, a vida dele mudou. A verdade é que quando aquele homem ouviu, e olha só, ele não viu Jesus, ele ouviu Jesus. E eu vou abrir um parênteses aqui, para falar algo para você. Existe muito crente que está em busca de algo visível, palpável. Sai daqui para ver isto, para ver aquilo, para ver... Não, crente é aquele que não anda pelo que vê. Crente é aquele que anda pelo que ouve, a palavra de Deus. O milagre não vai acontecer pelo que você vê, o milagre vai acontecer pelo que você ouve, as promessas de Deus para a sua vida. Ande pelos olhos da fé, ouvindo o que Deus tem para você. Agora, uma coisa é verdade, irmão. Eu imaginava que quando esse homem foi curado, na rua dele as pessoas estivessem esperando com uma festa. Eu ficava imaginando a rua toda fechada, maestro, cheia de bandeirinha, as pessoas com bandeira na mão, fizeram uma festa, fizeram comes e bebes, cada um levou um prato. Vamos esperar o homem, ele nasceu cego, e agora ele está vendo. Que milagre extraordinário. Nunca se ouviu dizer que um cego de nascença foi curado. Eu estou imaginando que a rua do homem está toda enfeitada, fecharam a rua e disseram: agora é 7 dias de festas, vamos comemorar o milagre extraordinário. Mas não foi bem assim. E aí nós vamos para o terceiro ponto dessa mensagem. Deus age no imprevisível. Diga comigo: Deus age no imprevisível. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus age no imprevisível. O texto diz: chamaram o homem pela segunda vez, o que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Essa expressão em grego, irmãos, ela tem um significado um pouco diferente do que nós compreendemos. Quando eles estão dizendo da glória a Deus, eles estão dizendo assim: ó, fala que é verdade, aqui diante de Deus agora fala a verdade. Não é que dá glória a Deus é glória a Deus pelo milagre, não. Estão dizendo para ele: vem cá, jura aqui que é verdade, jura, faz um juramento aqui, que tu não vai falar mentira. É verdade que esse homem te curou? É isso que eles quiseram dizer. Ou seja, aquilo que era para ser uma festa virou uma perseguição religiosa. O milagre na vida do homem, que era para ser uma festa, o homem nasceu cego, ninguém estava importando se ele tinha nascido cego, se ele ia viver a vida de mendigo e agora ele estava curado. Estava importando é que havia as regras religiosas tinham sido quebradas. E é por isso que eles estavam dizendo: confessa aí se tu não está mentindo, fala se tu não está mentindo, é verdade que esse homem te curou? Como é que ele fez? Não, mas eu já contei. Conta de novo, vai que tu esqueceu alguma coisa, vai que ele colocou um pó mágico, alguma magia, alguma coisa, para nós poderem... Não, ele não fez nada disso. Eu vou falar exatamente como eu falei antes. Ele cuspiu no chão, ele fez lama, colocou nos meus olhos, mandou para o tanque, eu lavei e estou vendo. Não, mas o que tu disse desse homem? Primeiro ele disse que ele é um homem, depois ele disse que ele é um profeta, e ele vai aumentando, à medida que ele vai falando de Jesus, ele vai vendo o quanto Jesus é divino. E esse homem diz: é profeta. Não, mas não pode ser, porque ele quebrou a regra do sábado. Essa regra não era bíblica, essa regra foi eles que criaram. Eles pegaram a lei de Deus e criaram outras regras, e uma delas é que não podia ungir ninguém no sábado, não podia curar ninguém no sábado. Jesus ficava indignado, porque dizia: vocês são hipócritas, porque se a ovelha de vocês cair no buraco, vocês vão lá libertar a ovelha, tirar a ovelha, vai deixar morrer lá. Agora, não poder curar alguém no sábado. Jesus quebrou aquela regra, Jesus quebrou aquela lei, e não só curou o homem, como também mandou ele caminhar, mandou ele se lavar no tanque, e ainda ungiu ele com lama. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não está tão preocupado com regras que os homens criam. Jesus está ocupado com pessoas.
Jesus está ocupado com alma, Jesus está ocupado com gente. Eu quero dizer que a transformação na vida daquele não foi tão forte, foi tão poderosa, que gerou incômodo, nas outras pessoas. E eu quero que você abra os seus olhos. Não fique pensando que aquelas pessoas que falam assim, se precisar de alguma coisa pode contar comigo. Sim, é muito fácil você arranjar alguém para chorar as suas mágoas, as suas misérias. Quando você estiver afundado em dívidas, é muito fácil alguém para lamentar com você, porque as pessoas se sentem mal quando vê alguém que está, se sente bem quando vê alguém que está pior do que elas. O problema não é você ter alguém para comemorar, para chorar as suas mágoas. O problema é você encontrar alguém para comemorar as suas vitórias. A luz de Deus na sua vida incomoda quem está nas trevas. A sua prosperidade incomoda quem vive na miséria. A sua liberdade em Cristo incomoda quem é escravo do pecado. Por que as pessoas criticam o evangélico que está liberto e vivendo no Senhor? Porque elas não conseguem se libertar do pecado, e elas dizem: eu não posso dormir em paz sabendo que tem alguém que está livre enquanto eu estou preso. Então não espere que todo mundo bata nas suas costas dizendo: parabéns pelo carro novo, parabéns pela casa nova, parabéns pelo ministério, parabéns pela promoção. Porque muita gente, se bater nas tuas costas, cuidado, pode ter uma faca para tentar apunhalar nas suas costas. Este homem agora está transformado, este homem agora recebeu um milagre, mas ao invés dos familiares comemorarem, eles estão tentando prendê-lo. E eu quero dizer que na sua vida não vai ser diferente. O que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, vai gerar incômodo em muita gente, nos teus familiares, vai gerar incômodo nos teus amigos. Quantos amigos você perde quando você muda de carro, quando você prospera na vida, e a pessoa sai falando mal de você, e você ajudou, e você estendeu as mãos, mas a sua bênção incomoda aqueles que vivem debaixo da maldição, a ponto daqueles homens chamarem ele e expulsarem ele dali. Mas eu termino dizendo para você: não se preocupe. Sempre que você virar as costas para o pecado, para a associação com o mundo e o pecado, você pode ter certeza que você vira as costas para o mundo e dá de frente com Jesus, que está de braços abertos te aguardando. Aquele homem foi expulso da sinagoga, mas Jesus já estava lá aguardando a vinda dele. Sempre que você tomar a atitude certa, vai se levantar gente para te criticar, para falar mal de você, para te apedrejar, mas Jesus estará te esperando. Jesus estará te esperando, dizendo: você tomou a atitude certa, eu estou aqui para te ajudar a continuar, eu estou aqui para te ajudar a prosseguir na tua jornada. Fique de pé, irmãos, nós vamos orar. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Muita gente quer que você continue cego. Muita gente quer que você continue com problemas. Muita gente se alegra pela tua fraqueza. Mas eu quero dizer para você que Jesus, nesta noite, Jesus está aqui para abrir os teus olhos. Talvez você entrou aqui cego, não enxergando possibilidades para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Aquele homem também, até aquele dia, ele viveu a vida inteira dependendo dos outros, mas naquele dia, uma conversa com Jesus mudou toda a sua realidade. Uma palavra de Jesus mudou toda a sua realidade. Eu quero dizer para você que hoje não será diferente. Talvez você chegou aqui hoje exatamente nessa situação, sem poder enxergar uma perspectiva melhor de vida, sem poder enxergar uma perspectiva melhor. Eu quero dizer para você, quando eu era jovem, tinha 17 anos, o Senhor teve misericórdia de mim e eu pude ver que eu estava condenado. Então eu entreguei a minha vida para Jesus. E quando entreguei a minha vida para Jesus, eu me lembro que Deus usou um profeta, na verdade usou muitos deles, bem no começo do meu ministério, dizendo que havia um chamado para a minha vida no ministério pastoral. Eu dizia que eu não queria.
E eu ficava imaginando eu e a minha família passando fome, passando dificuldade, passando necessidade. E todo mundo que dizia, quando falava do ministério, dizia: não, olha, pensa no sofrimento que é. Eu olhava e pensava imaginava eu vivendo na miséria, na pobreza, dependendo de pedir esmola. E eu me lembro quando o Senhor deu a última palavra, dizendo do nosso chamado, que já era a hora, e que eu haveria de poucos dias receber um convite. E eu me lembro que eu não conseguia dormir, preocupado com aquelas visões que eu tinha, preocupado com aquela imagem, até que um dia eu fui pregar numa igreja, e Deus usou um profeta naquela igreja que não me conhecia, ou que não sabia de nada da situação, e ele disse assim: eu estou te chamando para a obra, não é o homem, e sou eu que vou sustentar a tua vida, não é o homem. Quem vai te sustentar sou eu que chamo, sou eu que capacito, e sou eu que sustento. Quando você olha para mim assim gordinho, com 10 quilos, 15 quilos a mais, pode ter certeza que não é de tomar água, não, é de comer bem. Sabe por quê? Porque você pode estar cego sobre aquilo que Deus vai fazer, mas nesta noite o Senhor abre os teus olhos para que você enxergue. Você sai na rua agora, conversa com alguém lá fora, o que a pessoa fala? Ou ela fala de futebol, ou ela fala de guerra, ou ela fala de crise. Com quem você conversa? 2026 vai ser o ano da crise. As pessoas vão passar fome, sabe por quê? Porque o olhar delas está para baixo, estão cegas sobre aquilo que Deus vai fazer. Pois eu quero dizer para você que Deus colocou no meu coração: 2026 será o ano do milagre. Será o ano do milagre, será o ano do milagre. No final de 2026 você vai olhar para trás, no culto da virada, se Deus nos permitir estar aqui, e eu espero que Ele permita, e nós vamos olhar para trás. Eu não sei como, mas esse ano eu prosperei mais do que nos outros anos. Eu não sei explicar da onde, mas nesse ano Deus me concedeu coisas que eu esperava há anos. Diga comigo: 2026 é o ano do milagre. Ah, você não entendeu. Ou você não entendeu, ou a sua fé está muito pequena. 2026 será o ano do milagre. 2026 será o ano do milagre. 2026 será o ano do milagre. Comece a olhar agora para o teu impossível. Dê nome agora para o teu impossível. Comece a pensar nas coisas que são impossíveis para você agora, nesse momento. Porque nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar, e você vai sair daqui hoje com a vitória nas suas mãos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Isto para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio queimando ao lado da cruz, ao lado de Jesus. Se você crê, se você toma posse, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio queimando ao lado da cruz, ao lado de Jesus. Isto, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. nesta noite o Senhor te trouxe a esse lugar para você apresentar os impossíveis. 30 anos de sofrimento, quem sabe 40 anos, mas uma palavra de Jesus na vida daquele homem mudou a situação dele. Ele obedeceu aquela palavra
E Deus o fez vitorioso através de Jesus. Em Jesus. Qual é o teu impossível? O que é que você olha e diz: Deus, isso não tem jeito, meu casamento não tem mais saída, minha vida financeira não tem solução, meu negócio não tem solução, minha empresa não tem solução, minha saúde não tem solução. Isso é o teu impossível. Eu te convido agora a colocar esse impossível diante de Deus. Ou colocar diante de Deus e dizer: eu creio, Senhor. Jesus encontrou com aquele homem no final e perguntou: você crê? E ele disse: quem é para que eu creia, Senhor? E ele disse: é esse que está falando com você. Ele disse: eu creio, Senhor. E adorou. Eu creio, Senhor. Declare a sua fé e adore dizendo: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que as minhas finanças em 2026 estão nas Tuas mãos. Eu creio que o milagre que eu preciso na saúde, na família, na casa, nos negócios, na profissão, o Senhor é poderoso para operar maravilhas, para fazer milagre. Enquanto você toma posse, você declara a sua fé. Enquanto você declara a sua fé, nós cantamos com fé. Cantamos com fé. Se você de fato crê nessa palavra, eu sei que não são todos que creem, mas alguém crê, e aquele que crê de fato na palavra que Jesus está declarando, vai sair daqui hoje com milagres, com vitória, com portas abertas. Oh, diga! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Agora eu quero ouvir você dizendo: aquilo que parecia impossível. Quero ouvir você, vai. Aquilo que parecia Do tamanho da sua fé. Mais forte, vamos lá. Com fé. Isto. Vamos lá. Adorando. Tomando posse. Isto. Oh. Todo mundo, vamos lá.